Nós temos a alegria, mais uma vez, de convidar a companheira Estela Udiche, que vai trazer a mensagem desta noite, trabalhadora da Associação Espírita A Caminho da Luz. Seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Obrigada, Cisne. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa. A última vez que eu vim, a gente percebe uma energia e uma reciprocidade muito grande de vocês. Obrigado pelo convite. Desejo que Jesus esteja presente, não só nesse momento, como em todos em nossa vida, mas principalmente no nosso coração, né? E o estudo que a gente veio trazer hoje seria também recordando algo que Jesus nos trouxe. Como sempre, né? Eu acho que a maioria das palestras, mesmo que a gente não toque no nome de Jesus, está ali intrínseco no meio da palavra. A gente veio falar hoje daquela passagem quando Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacíficos. A preleção hoje a gente vai colocar o nome de pacificar. Pacificar. Só que quando a gente procura o significado de um pacificador, de pacificar, isso significa trazer a paz. E quando a gente pensa em paz, logo a gente pensa em guerra, em briga. E aí a gente se sente incapaz. A gente vê a discórdia que está havendo no governo, a gente vê aquelas guerras civis acontecendo em outros países, a gente vê coisas grandes e a gente se sente pequeno, incapaz de ser um pacificador. E aí vem André Luiz, brilhantemente, e nos traz uma reflexão no livro Respostas da Vida, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, ensinando a gente como ser um pacificador na vida. No nosso dia a dia. Porque é isso que a gente tem que fazer com a palavra. Há muito tempo atrás, e muita gente ainda utiliza desse método hoje, as pessoas procuram Jesus em determinados locais, vão embora desses locais com a bênção na mente, só que com o coração vazio. E aí não cabe mais a nós isso. A gente faz o contrário, a gente vem aqui buscar um ensinamento para levar Jesus para fora, junto com a gente. Passamos muito tempo da vida pensando que a palavra de Jesus e Deus estava em algum lugar. Não. Nós andamos de mãos dadas com Jesus, é só querer. E aí a gente pensa assim, por que Jesus veio carpinteiro, né? Alguns pesquisadores, especialistas, estão tentando levantar hipóteses de que ele não era carpinteiro. Isso pouco importa. Então vamos pegar hoje que ele era assim um carpinteiro. Ele necessitava naquela época de ferramentas para executar um trabalho. Singelo. Só que aí a gente pensando que ele não está mais aqui, a gente pode ser instrumento dele. A gente pode ser pacificador. Todos nós podemos ser pacificadores. Todos nós. São Francisco de Assis, naquela oração dele maravilhosa, inclusive eu quero fazer uma palestra dessa oração. Meu amigo, seu Roberto Aquino aqui da casa e a Cleide me deu o livro, mas é muito difícil, Roberto, ler esse livro. Mas eu vou elaborar uma palestra, só que só de início a gente já vê como ele foi feliz. Ele era inspirado por Deus, com certeza. Fazei-me instrumento de vossa paz. Eu quero ser um pacificador. Eu quero andar de mãos dadas com Jesus. Cada um segundo seus feitos, eu quero trazer a paz. Então vamos pegar a ajuda de André Luiz. Alguns falam que André Luiz não é benfeitor. Quem foi André Luiz? André Luiz veio trazer comunicação pelas mãos de Chico, só que ele foi muito classificado, né? Por nós, por ele não ter vivido uma conduta de acordo com um benfeitor.
Mas quem foi ele? Foi ele, uma pessoa que ficou 2 anos lá no plano espiritual, segundo o livro Voltei, do irmão Jacó, ficou 2 anos entrando na mesma linha vibratória de Chico para poder trazer palavras para a gente. Ficou só ali, ó, aguardando, para poder psicografar Nosso Lar e tantos outros. É que Nosso Lar é o mais conhecido dentre as obras. E aí nesse livro, Respostas da Vida, ele veio trazer no capítulo 27, pacificar. Pacificar significa para a gente, nesse capítulo, dar dica para você ser um instrumento de Deus, com obras pequenas e básicas. Você vai ver que na primeira frase ele coloca, não perturbe, tranquilize. O que André Luiz quis dizer com isso? Imagina eu pego um livro desse e leio rápido. Não perturbe, tranquilize, não grite, converse, não critique, auxilia. Fala, nossa, né? Bom. Fecha o livro e vou embora para casa. Fecha o livro e vou dormir. Fala, nossa, muito bom, não. A gente tem que entender frase por frase, porque foi um trabalho delicado para trazer isso daqui para a gente. E aí ele coloca, não perturbe. Quem somos nós nessa frase? Será que a gente perturba? Aí a gente tem que fazer igual Santo Agostinho, quando ele deu a resposta do que ele fazia quando vivia aqui na Terra. À noite eu faço uma reflexão. Quando eu chego em um lugar, qual é o comportamento das pessoas? Você é daquelas pessoas que quando você chega, já vem o outro correndo contar uma fofoca para você? Se você é essa pessoa, isso já classifica você como uma pessoa que gosta de fofoca, assim como ele. Que tipo de pessoa que você é? Quando está todo mundo rindo, você pode ter a ocupação de gerente, estou falando besteira, não. Mas está um grupinho ali rindo, você chega, eles ficam sérios. O que será que é isso? É um complô contra você? Ou você é uma pessoa realmente inconveniente? Quem somos nós? O termômetro de quem somos também está no olhar das pessoas. Será que a gente perturba os outros ou a gente tranquiliza? Você quer ver que interessante? A gente tem um caso de uma mãe que procurou uma amiga psicóloga, chegou desesperada lá. Falou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque o médico mandou eu trazer meu filho aqui. O que está acontecendo, senhora? Falou, meu filho toda vez que vê o caderno de tarefa, ele vomita. Mas isso é físico, e eles mandaram eu trazer aqui para a senhora. E aí separaram a criança naquela salinha onde ele fica brincando ali e foram conversar com a mãe. Como que acontecia a tarefa, como era o cotidiano. A mãe, né, toda, eu faço isso, eu sou uma mãe zelosa, eu aquilo. E a psicóloga tentando entrar no momento da tarefa, porque o foco era ali, caderno, vômito. Até que ela conseguiu tirar a fera de dentro da pessoa, ela não tranquilizava o filho na hora da tarefa. Ela falou que como o filho era preguiçoso, ela tinha um chinelo. E toda vez que ia fazer a tarefa, ela deixava o chinelo ali. Quando ele começava a bobear e falar que não queria mais, queria ver televisão, ela acertava o menino. Daí, como uma criança não sabe verbalizar o que sente, o físico grita, ele vomitava. Essa mãe tranquiliza ou perturba o filho? Simples assim. Então essas reflexões são o que eu faço na minha vida. O termômetro nosso são as pessoas, o olhar das pessoas. Como nossos filhos reagem com a nossa presença, o nosso marido, os companheiros de trabalho. As pessoas ficam felizes com a gente quando a gente vai embora ou quando a gente chega? Essa pergunta deve ser feita, mas é aqui, ó. A gente não tem que perguntar para ninguém, não vamos constranger ninguém, né, gente? A gente tem que ler no olhar da pessoa, estou sendo um perturbador ou estou sendo uma pessoa que tranquiliza? Aí vem André Luiz aqui e coloca pra gente, você quer ser instrumento de paz? Você quer agregar algo na sua evolução que nas outras a gente nunca nem parou para pensar? Olha um item aqui, não perturba, tranquiliza. No segundo ele traz assim, ó, não grite, converse. Imagina se André Luiz então tira que ele é benfeitor, se André Luiz era um médium da espiritualidade maior, imagina a espiritualidade vendo a gente
igual criancinha. Vocês não falam assim para os filhos? Não grita, não grita. Vem a espiritualidade maior falar para a gente não gritar, conversar. Aí a gente fala assim, ai, mas eu não grito. Isso é meta minha, há anos, não gritar. Com a minha filha, por exemplo, ela tem 7 anos. Ela mesma chama atenção quando eu altero a voz, porque a gente altera. A gente se empolga, né? E o que é gritar, então? Gritar, se a gente for colocar aqui na nossa evolução, o ponto de partida segundo o Evangelho e o ponto de chegada, o ponto de partida, eles nos compara a animal. E aqui o anjo. E aí vamos colocar que a gente está aqui mais ou menos. O que seria o grito, então? Eu retrocedendo a minha encarnação e agindo que nem um leão, como um cachorro. Muitos agem que nem um gorila. Eu já vi gente que no meio de uma discussão, já que não pode bater na cara do outro, joga copo, bate porta, igualzinho um gorila batendo no peito. E aí a gente tem que perceber que no momento que eu estou rosnando ali, era para eu conversar, porque é para eu mostrar que eu estou aqui. Mas eu tenho tanto indício animal que eu vou lá e eu grito. Eu arrasto cadeira, eu bato, dou murro na mesa para falar que eu estou certo. Isso é gorila que faz. E a gente se sente evoluído. E nesse momento é para a gente ter vergonha. No momento que eu grito, é de eu lembrar, olha eu ali, mostrando quem eu sou de verdade. Sai aquele leão de dentro da gente, assim. Bastou contrariar. Ou senão a gente fala assim, prendendo os dentes, igualzinho o rosnar de um cachorro. Então vem André Luiz trazer da espiritualidade maior, nas mãos de Chico, isso daqui, não grite, auxilie. Não tem como a gente auxiliar gritando, ou uma coisa ou outra. Não grite, converse. Parece brincadeira alguém vir e dar esse recado pra gente, mas é verdade. A gente precisa pacificar. Só que antes de pacificar uma briga alheia, a gente precisa pacificar o nosso coração. E é por isso que André Luiz vem e faz isso com a gente. Não grita não, conversa. E não é gritar para a gente se tornar anjo, não é gritar para a gente ficar mais evoluído. É para conviver melhor, é para pacificar o ambiente. Quem aqui já conviveu um pouco com famílias que falam alto, gritando, a pessoa briga por causa de novela. Um entendeu uma coisa, o outro entendeu outra, quando viu, virou briga. Por que vira briga? Porque estão falando alto. Ah, mas eu conheço gente que ironiza aí conversando e falando baixo. É outra maneira de gritar também. A pessoa está gritando com sentimento. Então, para a gente pacificar, tá aí uma dica boa. Para de gritar. Gritou significa o quê? Nossa, aquela máscara que eu tô todo dia lá parafusando na hora que eu penteio meu cabelo, escovo o dente, passo perfume e vou trabalhar. Logo cedinho eu tô parafusando ela. No momento que eu grito, ela caiu. E é vergonhoso ela cair. E aí no terceiro item, André Luiz diz assim: não critique, auxilie. Quando ele diz não critique, a gente se reporta lá no Chico Xavier, quando perguntaram para ele, Chico, me explica aí como fazer uma crítica, né? Porque afinal existe a crítica construtiva, né? Aí Chico diz uma coisa para a gente parar e pensar. Se você é uma pessoa que está muito ligada a Jesus, você vai conseguir usar a sua palavra para edificar. Do contrário, crítica nunca. E aí quem sou eu para falar que eu estou conectada a Jesus? Porque os meus olhos já enxergaram ali para criticar. E aí eu falo, não, eu sou uma pessoa que eu estou bem conectada a Jesus. Eu tenho que falar isso, eu vou lá e critico. Critica nunca. Nunca é tão simples, né? A gente não tem como fingir, mas não, nunca é nunca. Se você falar para o seu filho, você nunca vai atravessar a rua sem olhar, ele não vai contestar, mas e se, não existe, é nunca.
Para nossa evolução, crítica nunca. Talvez daqui umas 5 encarnações a gente consiga ter um vocabulário que não fira mais os outros, que a nossa língua não seja mais um chicote, aí a gente consegue criticar de maneira edificante. Do contrário, é nunca. E aí ele continua aqui no 4º item. Não acuse, ampare. Não acusar, gente. Como é difícil isso. A gente recebeu um papelzinho ali na entrada, que olha que bacana, ó. Tolere as faltas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. O que é a fofoca se não acusação? E aí ele diz, ao invés de acusar então, não acuse, ampare, ampare. Imagina que você está na sua casa, e aí chega a pessoa que mora com você, contando que bateu o carro. Como é a nossa reação de pacificador? Nossa, tudo bem, fica calmo, senta aqui, quer uma água? Sabe o que a gente faz? Ah, você devia estar correndo, né? Eu sempre falo para você não sair atrasado. E assim vai, a gente acusa antes de amparar. E aí precisa a espiritualidade maior vir puxar nossa orelha. Porque tudo que está escrito aqui, a gente não faz. Concorda que tudo que a gente recebeu de Chico Xavier são manuais de crescimento. Em nenhum momento, em nenhuma obra de Chico Xavier, a gente vai encontrar assim, ó, não mate seu irmão. Não tire a vida do outro, não, porque a gente já passou essa fase. Nessa época aí veio Moisés lá atrás, ó, botar medo na gente, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Agora a gente já precisa de outro tipo de palavra. Por quê? Porque a gente subiu os degrauzinhos. Subimos. Por mais que vocês estão lembrando daquele cunhado, daquele vizinho, tá todo mundo nesse degrauzinho melhor. Tendo que escutar que não é para fofocar. Que não é para apontar o dedo. Que quando chega uma pessoa aflita, você tem que amparar. E aí sabe como que a gente ampara? A pessoa chega aflita para você, e aqui ele está dizendo, não acuse, ampare. E aí a gente usa aquelas frases assim, ah, eu falei, ah, eu disse para você, hein? Gente do céu, isso daí é amparar, eu quero correr, sair correndo. Você já está sentindo uma dor, e a pessoa vem e fala essa frase para você. E quem são essas pessoas? Somos nós. Infelizmente, a gente tem um despreparo gigante da vida. Ninguém ensina isso daqui pra gente. Na escola a gente aprende a ler e escrever, mas ninguém ensina a gente a ser sensível, a gente se relacionar bem. Nossos pais, coitados. Na época dos pais do meu pai, é aquela época que o pessoal tinha 10 filhos, de 8 para cima, eles davam o que vestir, o que comer. Na época do meu pai, ele já começou a pensar em uma educação que não vá perturbar o próximo. Mas essa nossa já é esclarecedora demais. A palavra é reta. E aí no 5º item, ele coloca assim, ó. Não se irrite, sorria. Já pensou, gente? Vem um espírito lá do alto falar pra gente, não se irrite, sorria. Mesmo com tantos dados estatísticos que a gente tem aqui, de pesquisas que dizem que quando você sorri, você se livra de males, de enfermidades físicas. Por exemplo, uma pesquisa que fizeram 1 ano seguido, colocando pacientes que tinham problemas cardíacos, metade eles colocaram para assistir diariamente 20 minutos de filme de comédia. E aí as pessoas davam risada todos os dias. E as outras não. Soltaram o bando, a outros 50%, soltaram ali e deixaram fazer o que queria. Quando voltaram para novos testes, para exames, as pessoas que assistiram às comédias estavam com 66% de fortalecimento nas enzimas de não dar o problema no coração. Enquanto os que não riram diariamente os 20 minutos, estava com só 26%. 26% de proteção contra 66%. Só que mesmo assim, com esses dados, a gente resolve não sorrir. E aí a gente tira o físico então, porque eu tenho a saúde boa, isso aí não me interessa.
não te interessa. Então você imagina que o seu rosto é o cartão de visita. A gente se olha no espelho por volta de 5 minutos por dia. E para quem que a gente se olha esses 5 minutos? É para a gente que a gente se maqueia, a gente sorri? Não, isso daqui é do outro. O que eu estou mostrando para o outro? Eu vou lá no espelho, coloco, passo creme anti-ruga, isso, aquilo. Não é para mim não, é para o outro. E o sorriso? Quando a gente dá um sorriso, a gente quebra algo de dentro do peito da pessoa. Mas tem gente que prefere ser assim, né? Aquela testa franzida, carrancuda, ou se não sempre preocupado, ou sempre atarefado. Que é isso? Como somos? Até o nosso sorriso, André Luiz vem dizer que somos pacificadores ou não. Como somos? Ah, mas eu tenho o dia inteiro de trabalho, é muito atropelo naquele serviço meu, eu chego em casa, eu não tenho condições de rir. Para meus filhos, para minha esposa, para tudo. Para trabalho, para a vida social, tua responsabilidade maior, você não está conseguindo sorrir na sua casa? Porque você está levando o dinheiro para comer arroz e feijão? Para que está tudo errado. O alimento Deus vai prover, não estou falando para sair do trabalho, estou falando para mudar a cara. A esposa, mesma coisa. Imagina o marido vai trabalhar porque ela limpou a casa, ou porque ela também trabalhou, e porque o filho deu trabalho, ela se dá o direito de ter cara de bruxa. A gente tem que pacificar dentro do nosso lar. Tem que dar uma ajeitada, né? O sorriso. Não precisa mais que isso. Quantas pessoas a gente não conhece que tem uma beleza ímpar? E aí você convive com a pessoa, você passa a não achar mais ela bonita. No entanto, existem pessoas que não têm atributo de você falar, nossa, né? Que beleza exuberante, mas você vê uma beleza e pode reparar que essa pessoa vive sorrindo. Vive sorrindo. Você não consegue explicar por que ela é tão bonita, mas ela vive sorrindo. Fora que para as mulheres é muito interessante que diz que diminui as rugas, né? Então, seria muita burrice nossa não praticar essas dicas aqui, da espiritualidade. Sem instrumento divino e ainda se beneficiar aqui, Porque foi um benfeitor lá na casa, no Ailuz, e falou assim pra gente, olha, vocês estão plantando uma semente aí, no qual vocês só vão virar árvore quando vocês desencarnarem. Isso é lindo. A gente planta na fé. Né? A gente conhece a fé, vai estar lá. Só que a gente vê que essas dicas de pacificar, que a gente especificadamente trouxe hoje, você colhe os frutos hoje. Porque se você sorrir para o outro, água mole em pedra dura, um dia aquele chato vai sorrir para você. E não pense que a gente está sendo humilhado. Eu estou me fazendo de tonto, dei bom dia 3 vezes, ele não me responde. Só sorria então, só sorria. Pegar o bem como meta. O que mais ele traz aqui pra gente? Não se queixe, compreenda. Outro nunca do Chico Xavier, né? Nunca se queixar. Mas não se queixar é difícil, né? Só que e se a gente começar a perceber que as pessoas nos leem? Nos leem como? Eles falam que a gente é o 5º evangelho. Não sei se vocês já escutaram isso por aí, mas isso deve ter impacto dentro do nosso coração. Se às vezes somos o único evangelho que a pessoa lê, quem estamos sendo? Que tipo de evangelho eu sou? No ambiente, lá no meu trabalho, as pessoas ficam sabendo que eu sou espírita. O que eu estou demonstrando? Que bandeira é essa que eu estou carregando? Que pessoa eu sou? Que ele coloca aqui, né? Não se queixe, compreenda. Alguém por acaso te segue porque você é uma pessoa que reclama? Pelo amor de Deus, a gente foge de pessoa que reclama. Foge. Não tá bom isso, não tá bom aquilo. Muitas vezes
essa pessoa que reclama encontra outro igual, porque a gente é atraído pelas vibrações. Quando essas pessoas se encontram, esses iguais, vira uma briga danada. Fala, nossa menina, você não sabe a dor de cabeça que eu tava. Aí a pessoa escuta aquilo, ele fala, opa, o rei do queixume é eu aqui. Fala, dor de cabeça, você não sabe o que é cólica de rim. Aí o outro fica procurando, o que mais que eu sofri, né? Fica naquela sofrência. Será que nós não somos assim? O que as pessoas estão enxergando da gente? Se somos o quinto evangelho, Deus me livre de seguir esse espírito aí. Cara mal-humorado, se tá sol porque tá sol, se tá chuva porque tá chuva. O governo não conta, que a gente tem que rir das piadas que acontecem por aí. Mas reclamar, eu não sei se alguém já resolveu algum problema reclamando, mas eu nunca resolvi. Ninguém resolve. E o pior, a gente acumula problema. Além de não resolver, você afasta as pessoas de perto de você. Porque ninguém suporta uma pessoa que fica cavando dó da outra o tempo todo. Ninguém suporta. Ela conta aquele problema, ela desenterra aquele queixume. E o pior, com aquele pesar. E aí você vê que a pessoa começa a sugar suas energias. A gente tem que se manter em equilíbrio, mas é difícil. Porque tem gente que a pessoa fala, até o jeito da boca dela é assim, nossa, eu fui lá, aí, sabe, o carro acabou passando na minha frente. O jeito da pessoa falar, ele estava indo para a festa. Aí quando eu cheguei na festa, era para contar uma coisa simples, mas a pessoa veste a roupa do queixume, isso daí é vício. A gente pensa que vício é uma pessoa usar qualquer tipo de entorpecente, droga lícita ou ilícita, não sei, que a gente identifica no olhar e no jeitão da pessoa que ele usou. Assim são os viciados em queixa. A gente já vê, o olhar da pessoa começa a ficar caído, os ombros assim, ó, prostrados, a boquinha. A gente conhece a característica do viciado em queixa. Peraí, mas será que sou eu? Gente, vamos recuperar a coisa aí. As pessoas se afastam de nós. O que mais ele traz pra gente aqui, ó? Não condene, abençoe. Não condene, condene. Existe uma separação muito grande entre condenar e julgar. O professor Rodrigues vive falando pra gente, foi professor, é difícil, né? A gente não avaliar um cidadão fazendo coisa errada. A gente fica ali naquele julgamento, né? Dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque as pessoas ao nosso lado são parâmetros de comparação pra gente. Se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Agora, o problema da comparação não é grande, o problema é a condenação. E como que a gente condena? Filho da gente, por exemplo, a gente nunca condena. Você passa 10 minutos com o filho do outro, você acha 10 defeitos. E aí, que momento que eu estou condenando? Olha só. Ai, esse moleque, ó, moleque já acabou, né? Não é menina, esse moleque é encapetado, hein? Ó, bati o martelo ali, ó. Ele é. Não foi assim, a gente poderia, para não condenar de leve, o que a gente poderia ter feito? Nossa, esse menino hoje está naquele dia, hein? Ele está. Não, a gente fala que ele é. Te bate o martelo, a pessoa é. E o que ele fala aqui de não comparar? De não condenar para abençoar, né? Não condene, abençoe. Abençoe. Quando eu fico sabendo de uma separação, por exemplo, será que eu condeno ou eu abençoo? Ah, separação daquele casal que eu conheço. Olha, aquele marido lá não me enganava, hein? Ó, eu já tinha visto que isso daí não ia dar certo. Ah, aquela mulher dele lá, nossa, é ciumenta demais. A gente fica condenando. Em que momento eu estou pacificando? Em que momento eu estou sendo instrumento de Deus? É difícil demais a gente não gostar de uma fofoca. Você quer saber os pormenores. Só que em nenhum momento
Eu pego o nome desse casal que está passando por uma turbulência e vou orar por eles. Não é no momento da fofoca. Imagina 2 seres aqui conversando do desquite de alguém, eu vou lá e falo assim, meu Senhor, abençoa. Não, você vai passar por ridículo, né? Mas lá na sua casa à noite, você viu que está na roda, quem são os problemáticos do momento? Porque é uma situação difícil, uma separação. Pelo menos até onde eu sei, as pesquisas apontam, é uma situação difícil. E aí eu pacifico? Não, eu fico sabendo de alguma informação, eu coloco lá na roda. É aquela pessoa que leva as leinhas assim, ó. Será que a gente é da turma do deixa disso? A gente tem que ser. Porque vai ser cobrado de nós. Você pacifica? Você pacificou na sua vida? Mas como, gente, você não sabe onde eu trabalho. Lá só trabalha mulher. Você sabe que mulher... Peraí, então seja uma mulher diferente? Que é isso? Que desculpa é essa? Mas onde eu trabalho o pessoal tem uma energia. Que energia, né? A gente vive falando sobre isso. A gente dá desculpas de estar em lugares poluídos. E nós, com essa limpeza e essa pureza, a gente se contamina. E é mentira. A gente sabe que um palito de fósforo ilumina um quarto inteiro escuro. É que a gente não tem luz mesmo, é por isso que a gente entra na fofoca. É por isso que a gente condena, a gente não ampara. Porque a gente pensa que a gente é iluminado. As máscaras caem, a gente grita, a gente se irrita, a gente condena. E aí o amparar, auxiliar, tranquilizar, fica tudo aqui, ó, no desejo de já estar aqui. Só que a gente está aqui ainda com reflexos do animal. Onde eu penso que eu estou, de onde eu estou, é uma viagem longa. Viagem aqui, ó, a gente viaja. A gente só não se sente muito Chico Xavier porque a gente não psicografa, senão... Tem uma história bacana, que um rapaz contou que ele estava conversando, ele e a esposa dele com o Chico Xavier, e tudo que o Chico falava, eles falavam assim, eu faço, eu sou assim. E o Chico falava e eles, a gente faz, né, bem? E ela, a gente faz também. Aí o Chico, né, você acha que o Chico vai repreender alguém? Não, mas acho que devia ter o Emmanuel ali. Eu tenho medo do Emmanuel, gente. Aí o Emmanuel devia estar ali, o que ele fez para ensinar esse casal? Tão bem ensinado, que ele psicografou depois uma obra, depois que ele desencarnou, ele psicografou contando o fato, que ele e a esposa dele, eu faço também, eu faço, entrou um besouro, e voou nos dois, os dois pegou, se jogou na cadeira e matou, e fez aquilo tudo. E sentaram novamente e continuaram o assunto. A gente também é assim, evoluído assim, Chico. O mesmo besouro entra no Chico, Chico pega ele assim, vai na janela, faz assim. O besouro mostrou para eles o tanto da diferença. Um besorrinho, que deve ter sido mandado pelo Emmanuel. Então quem somos nós? Quem a gente imagina que a gente é? Vamos se esforçar para ser quem a gente imagina que a gente é. Porque o choque, depois que a gente perder a carne, vai ser doloroso. Na hora que cair as máscaras, que a gente fica tentando parafusar aqui, ó, vai ser um choque muito grande. A gente morre de novo, né? Como eles dizem lá, você cai duro. O que ele traz de novo pra gente aqui, ó? Não exija, sirva, não exija. Como é difícil conviver, né, gente? Sabe por que é difícil? Porque a gente idealiza nas pessoas que elas são perfeitas. A gente idealiza no outro até o que a gente já alcançou ser. E aí a gente exige do outro. Meu amigo Roberto Aquino ensinou pra gente que a gente cria expectativa. E aí a gente se frustra. Então, quando a gente idealiza que o outro é perfeito, a gente começa a exigir a perfeição dele. Imagina que você pega uma caneta esferográfica, no momento que você está no telefone, para anotar alguma coisa importante, começa a escrever e ela não pega. E aí você escreve e ela não pega. Aí a sua inteligência, porque você não tem nada a ver com a caneta, você não exige nada dela, você ouviu que acabou a tinta, você joga ela fora.
você não fica testando muito, fazendo aqueles movimentos, joga fora e pega logo um lápis, porque o tempo está correndo. A ligação é importante, eu preciso anotar aqui, preciso de outra caneta. Sabe o que a gente faz com o marido, com a esposa, com os filhos? A gente fica tentando arrancar a tinta deles que eles não têm. E aí, esse telefonema que era importante, que está passando os minutos, a vida está passando e a gente está tentando arrancar do outro o que ele não tem. O que ele não tem. Você quer ver a grande diferença que existe entre homem e mulher? E as pessoas não entendem. Ah, mas somos todos espíritos. Mas quando a gente está encarnado, a gente é homem e mulher. O físico grita. Nós temos hormônios diferentes, cérebros diferentes, visão periférica diferente. O espírito pode sim, evoluidamente, não ter sexo, mas a gente tem. E aí você convive com o homem e você quer que ele enxergue que você colocou cílios postiços. Você convive com um homem e você quer entender por que ele põe a toalha molhada em cima da cama. Você convive com um homem e você quer entender por que ele não viu o tapete dobrado e não arrumou, que você tropeça. Você convive com um homem e não entende por que ele toma um café na xícara e não põe a xícara um pouquinho de água para amolecer o café. Detalhes que só o cérebro feminino consegue enxergar. A não ser que a mulher é aquelas que pega o cabresto assim e puxa. Que aí ele faz por regra, ele não faz porque ele entendeu. Assim como o homem não entende que a mulher enxerga um carro como um negócio grande e bonito, mas que leva ela de um lugar para o outro. Simples assim. Ah, esse carro tá sujo. Sujo por quê? Tá toda a bagunça da mulher, tem maquiagem dela, tem um sapato que ela usou na festa passada. Só que ela não enxerga. Um neuropsicólogo lá na Universidade da Transilvânia fez uma pesquisa no qual ele mostrou que a mulher, até dormindo, ela gasta tempo pensando em tudo o que a cerca, enquanto o homem cai igual uma rocha na cama. Ele só não dorme quando acontece alguma coisa muito grave. Igual quando o time dele perde, né? Palmeirense, então, tem uma insônia danada, né, gente? E aí a gente quer forçar no outro o que não é só o espírito dele que está ali gritando. Nesse momento, ela está mulher. Nesse momento, ela consegue enxergar dentro do seu olho que você está falando uma mentirinha. Da mesma maneira que a mulher não entende que o homem não tem essa visão. Visão cientificamente, fisicamente falando, a mulher tem amplitude na visão periférica. É por isso que ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, identificar a cor, o jeito que o marido está vestido. É por isso que o homem não pega a mulher olhando outro homem. No entanto, o homem, com a visão focada dele, ele dirige melhor, ele estaciona melhor, mas para olhar uma mulher na rua, ele faz assim. Então isso, André Luiz trouxe para a gente entender o outro, não exija nada do outro. São pessoas diferentes, são sexos diferentes, são pessoas que têm experiências milenares e a gente exige. Aí nesse momento você está exigindo, você se sente escrevendo com a caneta esferográfica sem tinta, perdendo o recado importante da vida, porque o outro não vai dar a tinta que você quer. Ele é assim e é melhor você aceitar. Perdendo tempo de vida. E aí a gente vê aqui, ó, o último item, ele coloca: não destrua, edifique. Não destrua. Ah, eu não destruo não, imagina, eu sou uma pessoa do bem, não mato uma mosca, uma formiga. Aí vem uma amiga sua e fala assim: amiga, meu marido me traiu. Aí sabe o que você fala? Que safado, tira tudo dele. Vou arrumar um advogado para você, um detetive. Vamos acabar com essa situação, amiga. Você não merece. Será que eu estou edificando alguma coisa? Ai, mas a minha amiga estava traída, mas ela estava desabafando. Quem disse que ali no meio daquilo ela não quer perdoar o marido porque ela ama? Ai, mas eu não quero ver ela sofrer. Quem disse que ela
está sofrendo? Não, mas a gente não se pergunta se a gente está edificando. A gente vai lá e destrói. Destrói por prazer. Por prazer. A gente destrói um ambiente de trabalho, sabe como? A gente assiste o Datena um dia antes. Nossa, a beleza do Datena, várias informações. Você se sente uma pessoa mais elevada. No outro dia no seu trabalho, todo mundo trocando ovo de Páscoa. E você chega com um assassinato sangrento no meio da roda. Nesse momento você destrói ou você constrói? Hollywood demora 2 anos para fazer um filme de 2 horas para dar um impacto na gente. Você em 10 minutos você faz isso na cabeça da pessoa. Você viu lá no sítio violentar a menininha de 7 anos, olha, e conta com uma riqueza de detalhe que depois você não consegue almoçar. Por que a gente faz isso? Porque a gente gosta de destruir. E sabe por que a gente faz isso também? Porque aqui, ó, entre ser animal e ser o que eu sou hoje, eu tô aqui no meio. Sabe quem é esse aqui do meio? Cruzadas. Eram aquelas pessoas que roubavam o território do outro na força. Eram as pessoas que escravizavam, que chicoteavam. Então a gente gosta de sangue, olha aqui. É por isso que quando tem um acidente, a gente vê todo mundo assim, procurando os órgãos. Ó. Para o trânsito quando tem um acidente. E aí tem gente que ainda dá desculpa assim, é que eu quero ver se eu conheço. Mentira! O que você vai fazer se você conhece? Não vai fazer nada. Ao invés da gente emanar uma energia boa, o nosso instinto sanguinário aqui das cruzadas fica procurando detalhe. Para quê? Para depois você chegar em casa e contar tudo ainda. Sabe em que momento ainda? Na janta. Ai, você não sabe o que eu vi hoje, menino, um acidente de moto, olha, tripa pra cá, cabeça pra lá, o capacete eu nem vi onde. Pra quê? Esses detalhes, conta um detalhe importante da sua vida, a gente não consegue. E aí nesse momento, é pra gente parar e pensar, opa, olha eu lá mostrando que eu não sou evoluído igual eu falo, igual eu penso que eu sou. Se eu gosto desse tipo de coisa, eu estou mostrando que a minha mente ainda está presa aqui, ó. Exatamente na época das cruzadas. Exatamente quando a gente queimava as pessoas vivas. E aí a gente se sente mais evoluído porque a gente entrou para fazer um trabalho voluntário. A gente se sente mais evoluído porque a gente começou a fazer evangelho no lar. A gente se sente mais evoluído porque está tomando passe. Não. Não somos. E aí no finalzinho, André Luiz traz aqui pra gente, ó. A humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. Quer dizer que todo mundo aqui, para ser feliz e ter paz, eu preciso ter também. Simples assim. Eu preciso ser pacificador. Porque ser espírita e saber que o planeta de regeneração e progresso está chegando, a gente já está careca de saber. Só que se eu vou caber lá dentro, é uma questão que a gente tem que se perguntar todos os minutos. Eu vou caber lá dentro? Eu sei que nesse atual momento, pode ser que amanhã eu já suba uns 10 degraus, mas eu me imagino num planeta evoluído, no qual lá eles conversam por pensamento. Eu não duraria 24 horas e iria para o paredão. Se eles leem o meu pensamento, eu vou. Então aqui a exigência é só a gente não falar, não condena, edifica com a sua voz. Se você não consegue, fica quieto. Mostra com o olhar que você está entendendo o drama do amigo, que foi roubado, que foi traído. Se você não tem nada de bom para falar, só mostra ali que você está entendendo. Faz igual Chico Xavier, segura na mão na pessoa e chora junto. Mas a gente resolve falar, que a gente se acha muito evoluído e capaz. E para ser muito evoluído e capaz, a gente tem que tirar a dó da nossa cabeça. Porque vem alguém contar alguma coisa para a gente tem dó da pessoa. E a dó, para o espírita que já entende o que acontece no psicológico e nas evoluções passadas, não serve para nada. Substitui a dó por compaixão.
Que diferença isso tem? A dó faz você olhar assim, olha, um cachorrinho abandonado, que dó. Olha, um morador de rua querendo água, que dó. Que dó, aliviei, consciência limpa, fui lá, confessei e já me livrei. A compaixão faz você falar, o que eu posso fazer com isso? Posso levar uma raçãozinha no carro para quando eu ver um bichinho abandonado? Posso levar uma água para o gatinho? Posso levar uma água para o morador de rua? Posso mandar uma oração para esse amigo aflito? Não. Que dó. E aí a dó é tanta que faz a gente dar conselhos no qual a gente não está habilitado a fazer. Ai, seria mais fácil então se a gente evoluísse sozinho, né? Aí na questão 769 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, viver no social faz parte da natureza? Quer dizer, é inerente nosso isso? A gente deveria mesmo viver em sociedade? E os Espíritos respondem, certamente. Porque vemos que Deus nos deu a palavra e outros tantos talentos para você executar no meio da sociedade. E aí a gente fica sabendo então que a gente tem a palavra para usar, mas às vezes a gente dá coice. A gente tem o olfato e a gente tem tantas outras características humanas para poder elogiar, por exemplo, quando eu sinto um perfume de alguém. Por que a gente não elogia? Por que a gente só sente? Por que a gente não edifica o outro? Mas se eu sinto um cheiro ruim, falo, nossa, que cheiro ruim, né? A pessoa nem sentiu, mas você propaga isso, demonstrando. A gente ganha até paladar. Só que a gente não ganha um paladar para a gente elogiar a comida de quem serviu a gente. A gente ganha um paladar para o dia que a gente comer uma salada mais salgada, a gente apontar o dedo. A gente ganha incalculáveis bens, mas não está sendo para pacificar. E é por isso que a gente tem que pegar uma mensagem dessa daqui, pequena, uma mensagem pequena dessa, e focar em ser melhor. Porque é fácil a gente falar que a gente lê um amontoado de livros, como eu conheço muita gente, infelizmente, que tem número do Livro dos Espíritos na cabeça, questões do Evangelho também, só que no coração vazio. A gente não pode perpetuar mais isso. A gente não pode ser mais essas pessoas que sabem tudo sobre Jesus, mas não sabem o que ele veio fazer aqui. E aí ontem a gente recebeu uma mensaginha no centro que eu fui, e olha aqui que bonitinho, ó. A conscientização de que o bem é meta, faz com que sejamos humildes. É meta. E quando eles nos falam então de meta, de bondade, de ser melhor, não cabe mais fofoca, não cabe mais crítica, não cabe mais palpite errado, não cabe mais exigir do outro que ele não consegue dar, não cabe mais nada disso. E aí nesse mesmo livro Resposta da Vida a gente encontra aqui, ó, a existência humana é uma coleção de testes. Nesse momento vocês estão sendo testados. Porque eu não estou escutando que vocês não estão gostando da palestra, mas o meu benfeitor de vocês estão escutando. Ah, ela não está bem vestida. Ah, eu não gosto da voz dela. Aí se senta abafado. Nesse momento, a gente poderia estar aproveitando a palavra que não é minha. São dos benfeitores. Então a gente está em teste o tempo todo, em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Você está sendo nesse momento observado, se você pode ganhar o passaporte ou não, para ir naquele mundo que você vive falando, nossa gente, será que eu vou ter o direito um dia de viver no mundo onde eu posso deixar minha casa aberta? Onde eu não vou mais encontrar uma pessoa que usa droga, onde eu não vou encontrar mais sofrimento, será que eu estou habilitado? Faça assim essa pergunta, porque o seu benfeitor está do seu lado avaliando isso. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas, os mesmos. Quando a gente condena o próximo, significa que a gente já sabe fazer melhor. E aí vem a lição para a sua vida.
Exatamente igual, muitas vezes. Todo mundo já deve ter passado por alguma ocasião dessa, no qual a gente condena e depois vem em seguida. Daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Companheiros presentemente em dificuldade significa que todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está tentando. Se você quer casar então com uma pessoa perfeita, a gente tem que se tornar perfeito. Se você quer conviver num trabalho onde todo mundo tem harmonia, você tem que começar a plantar uma sementinha ali. Para a plantação, quem sabe, ser daqui anos, ou agora, ou talvez você desencarne, aquele velho trabalho continua do mesmo jeito. E aí a gente coloca na cabeça o seguinte: quando eu desencarnar, eu vou ter um livro da minha vida. Um livro. Que todos os dias eu escrevo. Ou melhor, meu benfeitor escreve para mim. Segundo o que? O que ele pensa? Não, segundo as nossas atitudes. Nesse livro, página a página de nossos passos e atitudes, vão estar lá os capítulos. Capítulo filho. O que você está fazendo para o progresso espiritual do seu filho? Vai estar lá. Mimou demais. Agrediu demais. Falou demais, falou de menos. Tudo que você fez. E aí chega na parte da esposa, do marido, dos companheiros de jornada. O que você fez? E aí a mulher fala assim: na minha página ali, vai estar escrito tanto que eu sou sofredora, porque eu apanhei a vida inteira. Se ele te bateu, vai estar na página dele. Na sua está. Como você reagiu? Na página do capítulo ali, filhos, maridos, vizinhos. Você anda jogando a folha lá na calçada do vizinho sem ele ver, teu benfeitor está vendo. Você está falando mal daquele vizinho chato que tem o som alto, ou você começa a orar para ele, porque não vai estar na sua página vizinho escrito que ele tinha o som alto que te perturbava, mas vai estar escrito na sua página que você falava mal dele. Simples assim. Toda pessoa que tem envolvimento conosco vai ter uma página gravada no nosso livro. E aí Chico disse uma vez: quando você encontrar uma pessoa, que ela saia igual ou melhor quando ela te encontrou. E aí a gente fazendo essa análise, será que as pessoas que nos encontram, como elas saem? Ao mesmo tempo que a gente tem uma palavra de construir, a gente tem uma de destruir. Muitas vezes a gente destrói até com uma expressão corporal, com o olhar. Então é chegada a hora. É chegada a hora e Emmanuel disse: feliz daquele que tem alguém que desperte o outro para a vida. Desperte. E aí o legal é que vocês vieram aqui ser despertados, né? Mas a gente pode também despertar lá fora, não criticando, mas com atitude. São Francisco de Assis disse uma frase maravilhosa, que é o seguinte: você deve pregar o evangelho o tempo todo. Quando necessário, você use palavras. Quando necessário. Então o negócio é esse, gente, é pacificar com atitude. Que possamos ser pacificadores, que aí Rio Preto fica melhor, a gente fica todo mundo mais contente, pelo menos na nossa cidade, porque olha o tanto de semente que tem aqui. E a gente pode propagar isso no trabalho, em todos os locais, na nossa comunidade, na nossa família. Então vamos ser pacificadores, né? Que Jesus esteja presente no lar de vocês, no coração, em todas as atitudes de suas vidas e da minha. Obrigada.